Vivam todos. Continuamos o Evangelho de São Marcos, já vamos para o capítulo 9. Depois dessa primeira revelação de Jesus que iria sofrer e da contestação de Pedro e de Jesus ter repreendido Pedro, porque Pedro não estava a pensar as coisas de Deus, mas estava só a pensar as dos homens. Jesus continua o caminho pela Galileia, está a aproximar-se de Jerusalém, nitidamente. Falo em segredo. Porquê em segredo? Certamente os herodianos já procuravam matar Jesus, Jesus já o sabia. Não que Jesus tivesse medo, mas há um sítio certo e há uma hora certa para isto acontecer. E Jesus continua a fazer o seu ensinamento sobre o sofrimento. Vai ter que sofrer, vai ter que morrer, vai ter que ressuscitar. Os discípulos, que já tinham ouvido falar sobre o sofrimento de Jesus, eles não percebem o que é isso da ressurreição. Talvez eles nem percebam porque é que Jesus tem que sofrer, mas sobretudo da ressurreição eles não sabem, não entendem essas palavras, mas também não interrogam Jesus, porque também eles têm medo. Mas não vão calados, não vão em silêncio. E quando chegam a Cafarnaum, Jesus interroga-os. De que estáveis a falar? Parece que o termo que Jesus utiliza é um termo curioso, é que rumináveis pelo caminho. Que coisa era essa que iria estava permanentemente a voltar ao de cima e a falarem, e vós a falar sobre isso? E eles ficam calados, ficam envergonhados. Não vão responder a Jesus, é um silêncio muito eloquente, o silêncio só por si diz tudo. E Jesus não os repreende, não os trata mal, pelo contrário. Jesus senta-se, chama-os para perto de si. Nitidamente há aqui uma preocupação em fazer um verdadeiro ensinamento aos discípulos. Jesus é o mestre, o que ele vai dizer é muito importante para os seus discípulos. Chama uma criança, coloca-a no meio, abraça essa criança e apresenta essa criança como exemplo. Quem quiser ser grande terá de ser simples, como a criança. Quem quiser ser grande não pode olhar para si, não pode contemplar-se a si mesmo, a ver se ele é melhor que os outros, a ver se está mais à frente, se tem mais capacidades, se conseguiu mais coisas. Mas de uma maneira simples, o que é que faz? A criança não passa o dia no espelho a olhar para si, a criança olha para o pai. Olha para todos, é verdade. As crianças são muito curiosas, mas a criança olha para o pai e aprende com o pai. A criança contempla o pai. E, de facto, este vai ser o grande modelo para os discípulos. Quereis ser grandes? Vede o pai. Aprendei com o pai. Imitai o pai. Sede perfeitos, como o pai do céu é perfeito. Já o tenho dito várias vezes, a nossa posição cristã não pode ser uma posição amorfa. Não pode ser uma posição de quem não quer nada, de quem fica parado, de quem fica quieto, de quem diz, pronto, eu estou aqui muito bem, já não preciso de mais nada. E estas palavras de Jesus não é para repreender, dizer, querem ser grandes? Então olha, então se querem ser grandes, têm que... Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é apontar o verdadeiro caminho da grandeza. Quem quer ser grande, quem quer ser o primeiro, quem quer verdadeiramente ter poder e usar bem esse poder, então sirva os outros. Seja o servo de todos. Coloque-se no último lugar, porque será como o próprio Jesus, que veio para servir. E Jesus continua a dizer, quem recebe uma criança, recebe-me a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Este é o mistério profundo da fé. E a verdade é que nós corremos o risco de o esquecer muitas vezes, de sobrepormos muitas coisas ao mesmo tempo, de procurarmos rapidamente a grandeza, sermos a notoriedade, a fama, a glória, a atenção, os holofotes. E de facto há aqui um caminho diferente. Um desejo de ser grande, um empenhamento em fazer as coisas bem feitas, mas em fazê-las exatamente servindo os outros, como Deus, como o Pai. Talvez seja esse, já o disse e repito agora, o grande refrão deste domingo. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. A nossa grandeza é essa, será essa. Para vós e para todos os vossos, um santo domingo.